Oi pessoal, tudo bem? Eu estou contando a história de Tulasi. Se você não viu o início da história, não se preocupe, esse vídeo não vai sair do lugar. Volte lá e veja desde o início para você não perder o contexto, ok? O Sr. Brahma e os outros semideuses voltaram para suas respectivas moradas. Mais tarde, o Sr. Shiva ficou em uma tenda grande nas margens de um rio e enviou um emissário, o líder dos Gandharvas. Gandharvas é um tipo de anjo guerreiro. Esse Gandharva foi falar com Shankachuda. Chegando lá na capital de Shankachuda, ele percebeu que era um local muito mais bonito do que o reino de Indra e mais opulento do que Kuvera. Indra é o rei dos semideuses e Kuvera é quem tem a grana. Puspadanta ficou atordoado com tanta beleza da cidade e disse a Shankachuda: ó rei, eu sou o emissário de Sr. Shiva. Os semideus têm procurado a proteção do Sr. Hari, então é melhor restituir-lhe os seus reinos de direito. O Sr. Hari deu seu próprio tridente para o Sr. Shiva e pediu para ele fazer guerra contra você se necessário. Atualmente o Sr. Shiva está aguardando numa grande tenda a sua resposta. O demônio riu alto e disse: é melhor você ir embora. Eu irei até lá amanhã. No palácio, o poderoso Shankachuda foi para os aposentos das mulheres e informou Tulasi sobre a guerra iminente. Ela ficou muito triste com a notícia e ele a consolou. Antes do nascer do sol, Shankachuda levantou-se e foi para o campo de batalha, quando encontrou o Sr. Shiva sentado em uma postura de meditação. Ao ver o Sr. Shiva, Shankachuda desceu de sua carruagem e com seu exército se inclinou para ele. Os dois começaram a conversar e o Sr. Shiva tentou lembrá-lo de sua natureza divina na vida passada. E Shankachuda respondeu que agora ele estava num corpo de demônio e deveria agir como tal. O Sr. Shiva disse que tudo que ele roubara dos semideuses fora dado pelo próprio Deus. E Shankachuda respondeu que Deus era parcial. Bem, os dois ficaram trocando argumentos ali, argumentos muito belos e filosóficos. No entanto, chegou um momento que não teve jeito e a guerra teve que começar. A guerra começou, mas tanto Shankachuda quanto o Sr. Shiva não entraram na batalha prontamente. O rei Shankachuda, adornado de gemas e cercado por milhões de demônios, sentou-se em um trono de joias bem bonito. Então a grande batalha se seguiu. Muitas armas místicas sobrenaturais foram lançadas e numerosos semideuses e demônios foram mortos. Maças, espadas, longas e curtas, diferentes tipos de armas de ferro, dardos, lanças, machados e outras armas brilharam na mão dos soldados. Lutando com essas armas, os guerreiros jubilosos rugiram e cortaram a cabeça um dos outros. Elefantes, cavalos, carruagens e soldados de infantaria, juntamente com seus motoristas e passageiros, foram atingidos e despedaçados. Armas, coxas, mãos, quadris, orelhas e pés foram todos cortados. Bandeiras, flechas, espadas, casacos, ornamentos, todos foram divididos. Do choque, as cabeças brilhantes com brincos e coxas de elefantes estavam espalhados pela terra. Os braços separados e seus ornamentos e armas foram espalhados como favos de mel. Guerreiros correndo de um lado para o outro. O campo de batalha viu vários corpos sem cabeça e ainda segurando as suas armas. Os guerreiros descarregaram tantas flechas um no outro que o sol ficou escurecido e parecia uma estação chuvosa que estava chegando. Heróis rugiram como leões, sopraram conchas, búzios, em voz alta lutaram furiosamente. Embora o combate fosse terrível e tumultuado, era prazeroso para os lutadores. Então os semideus foram derrotados. Muitos foram feridos, armas, lanças e assustados fugiram do campo de batalha.
Os semideuses retornaram então ao Sr. Shiva e procuraram refúgio nele. Todos eles gritaram: "Ó Sr. Shiva, por favor, salve-nos, salve-nos!" O Sr. Shiva, observando a derrota dos semideuses e ouvindo seus temerosos gritos, ficou muito enfurecido. Olhando para os semideuses com simpatia, ele garantiu sua proteção. Ele ordenou que o seu filho, o grande herói Kartikeya, atacasse o inimigo, lutando corajosamente com os anfitriões dos demônios. Kartikeya gritou com raiva e rugiu heroicamente. Ele acabou matando uma centena de falanges militares na batalha. Então Kali, que tem os olhos que lembram um lótus vermelho, começou a cortar cabeças e beber o sangue rapidamente e comer a carne de todos os soldados demônios que estavam ali. Ela lutou de várias maneiras, assustando os semideuses e os demônios. Onde quer que ela fosse, ela bebeu o sangue dos Dânavas. Com uma mão, ela matou 10 milhões de elefantes. E com a outra, 10 milhões de homens. Milhares de corpos sem cabeças pareciam estar dançando no campo de batalha. Todos os covardes ficaram aterrorizados com o tumulto esmagador. Kartikeya voltou a ficar furioso. Tomando inúmeras flechas, ele atingiu milhares de soldados demoníacos em poucos segundos. Aterrorizados, muitos dos demônios fugiram e muitos deles ficaram mortos. Todas as pessoas que lutavam contra Kartikeya tinham sua vida roubada. Nos planetas celestiais, começaram a se ouvir baterias e pessoas derramando flores sobre os semideuses. Shankachuda viu o espantoso espetáculo feito por Kartikeya e Kali, que parecia tão terrível como a dissolução final do universo. Furioso, ele se preparou para a batalha. Acompanhado de vários heróis, ele subiu em sua vimana de diamantes e estava com várias armas. Isso animou e encorajou seus homens, especialmente quando ele puxou a corda do arco e chegou na sua orelha e centenas de flechas saíram. Os poços de sangue eram terríveis e não podiam ser suportados por ninguém. Parecia um banho de chuva que cobria o campo de batalhas, todas aquelas flechas, uma imensa escuridão. Com tudo isso, os semideuses que estavam animados, de repente começaram a fugir. Somente Kartikeya ficou. Então o rei Dânava, parecendo uma montanha de serpentes, tão horrenda que ninguém podia resistir. Assim Kartikeya, parecido como o sol encoberto por grossas folhas de geada. Shankachuda quebrou o carro de Kartikeya e cortou seu arco e a carruagem de seus cavalos e quebrou todos os ornamentos. Ele se lançou com uma lança efervescente no peito de Kartikeya e com a força do golpe Kartikeya caiu inconsciente. Rapidamente recuperando a consciência, Kartikeya montou em sua carruagem robusta e pegou suas armas e lutou de forma impressionante. Usando essas armas místicas, ele dividiu furiosamente as armas que haviam sido lançadas. Rugindo e gritando repetidamente como herói, ele separou a armadura e a coroa de Shankachuda. E então lançou uma lança ardente contra o corpo do demônio. Shankachuda entrou em colapso inconsciente. Mas dentro de um segundo, o poderoso Asura recuperou a sua consciência. Com a força do leão, levantou-se e rugiu. O Asura pegou mais um arco com flechas e montou em sua carruagem. Em primeiro lugar, usando os poderes místicos, o Asura causou um tremendo derramamento de flecha em Kartikeya, que se envolveu completamente. Então o Asura agarrou uma lança de ferro e ele atingiu Kartikeya, que acabou caindo inconsciente. Kali imediatamente foi até ele e levantou seu filho no peito e levou até o Sr. Shiva. Em virtude de seu profundo conhecimento, o Sr. Shiva reviveu Kartikeya e lutou com força inesgotável. E então ele manteve cheio de vigor, mas permaneceu junto do Sr. Shiva. Kali, seguida por Nandishvara, Gandharvas, Yakshas, Rakshasas, Kinnaras, todos diferentes seres, voltou ao campo de batalha. Centenas de baterias de guerra foram batidas e centenas de pessoas começaram a rugir, e os semideuses, ao ouvirem isso, desmaiaram. Vendo isso, ela explodiu em um riso repentinamente. Então Kali se lançou ao campo de batalha, rugindo e se divertindo. Quando Shankachuda viu Kali, ele correu para o campo de batalha. Olharam para ele e ele garantiu-lhes proteção. Kali lançou uma arma de fogo e disparou sobre o campo de batalha uma manifestação como se o mundo fosse chegar ao fim. O rei pegou essa arma, acabou com ela imediatamente.
Kali lançou arma de água sobre ele e ele também evitou. A deusa recitou um mantra, então, para lançar uma Brahmastra sobre ele. Brahmastra seria como se fosse, de acordo com a cultura da Índia, como se fosse uma bomba atômica, só que é localizado numa pessoa só. Então, quando ela lançou a Brahmastra sobre ele, ele acabou cortando essa arma em 8 pedaços. Enfurecido, ele jogou uma torrente de lanças sobre a deusa, que simplesmente abriu a boca e rugiu um riso alto. Isso aterrorizou todos os demônios. A luta continuou por um longo tempo e todos os semideuses e demônios estavam observando. Kali estava enfurecida. Assim ela se preparou para lançar uma arma Pashupata, uma arma que não tem descrição na nossa cultura. E de repente uma luz celestial do céu exclamou: "Ó Deus, não lance esta arma em Shankachuda." Enquanto o amuleto do Sr. Hari permanecer no pescoço dele e a castidade de sua esposa não for violada, o rei não pode ser morto. O Sr. Brahma lhe deu essa bênção. Kali ouviu o que a voz disse e desistiu de arremessar a arma. Mas como isso deixou ela com muita fome, ela começou a devorar milhares de demônios ali. Então Kali começou a beber o sangue e a comer a gordura da carne dos demônios. Depois disso, ela retornou ao Sr. Shiva e descreveu detalhadamente o progresso da batalha, do começo ao fim. Ao ouvir sobre a morte dos demônios, o Sr. Shiva riu. Depois de ouvir o relato da deusa, o Sr. Shiva, aquele que tem mais alto conhecimento, resolveu entrar na batalha. Mas isso é outra história.